Poucos eletrodomésticos são mais simples do que a torradeira. Você coloca o pão, espera um tempo e ele salta, tostadinho. Não tem muito o que saber. Ainda assim, a torradeira vem com um detalhado manual de instruções que mostra como ela pode funcionar melhor. Agora pensa comigo, se até a torradeira tem um manual assim, por que será que algo muito mais complexo, enigmático e confuso como o ser humano não tem manual nenhum? Quer dizer, será que não tem? A filosofia mareira clássica, ela vai trabalhar, eu considero que com duas grandes iniciativas. A primeira é uma formação em valores, onde vamos falar sobre os valores humanos, vamos entendê-los e vamos perceber a importância fundamental que eles têm na vida humana. E, em segundo lugar, uma vez que tenhamos essas ideias em mente, transformar ideias em atitudes, ou seja, trazer esse conhecimento para a vida, numa mudança de postura diante da vida. Resumindo, tornar o ser humano humanamente melhor, mais completo, mais realizado, mais feliz e ao mesmo tempo mais integrado à humanidade, à natureza como um todo. Que aí vem a ideia do bem. Para Platão, o bem é aquilo que une, e existe um estreito parentesco então entre essa ideia de beneficiar e a ideia de unir. Se você entra hoje num pesquisador tipo Google e coloca lá, por exemplo, a palavra bondade e olha nas imagens, você vai perceber que sempre são pessoas fazendo algo por outras. Ou seja, a bondade tem a ver com a união entre seres humanos, a união entre seres humanos e a natureza, inclusive a união do ser humano consigo mesmo. Bondade tem a ver com recuperar um pouco da unidade perdida. Segundo Platão, a ideia do bem é como o sol, que aquece, ilumina, vitaliza todas as coisas. Bom, mas aí era o que o Platão achava. E você? E as outras pessoas do planeta? Acham que o bem é o quê? Para ter essa resposta, procuramos o oráculo. Quando 99% das imagens que o Google nos apresenta para bem são de caridade, de pessoas ajudando outras, de altruísmo, fica uma impressão de incoerência. Afinal, vivemos em uma sociedade que nos ensina e nos motiva, o tempo todo, em todo canto, a sermos individualistas, egoístas e pensarmos só em si. O que é lutar para ser o melhor? Melhor do que quê? Melhor do que quem? A caminhada de cada um ela é individual, né? E por mais que a gente esteja realmente buscando, né? Ser um pouco melhor a cada dia, né? E se trabalhar como ser humano, tem algumas pessoas que realmente não estão nessa busca, né? Muitas vezes a gente está em um mundo muito materialista. Muitas pessoas acabam buscando coisas materiais para serem felizes. Algumas pessoas ainda não acordaram para isso, né? E muitas vezes não acordaram também porque tem muita influência externa, né? Muito barulho externo, né? Muito foco no mundo externo e muito pouco foco no mundo interior. Eu sinto que talvez a minha única forma de entender isso, que faça sentido para mim, é ser melhor do que quem eu sou. E as coisas estão no mundo para que sejam ferramentas para que a gente se desenvolva como ser humano. Se todo mundo estivesse pensando nisso, com certeza a nossa força dessa unidade faria muito mais efeito, né? Bondade. Para início de conversa é uma palavra que traz quentinha no meu coração. Sempre colocar o seu coração nas coisas e dar o seu melhor, eu acho que é uma oportunidade para ser bom. Bondade é justamente essa ideia da gente buscar um grau de unidade, de aproximação. E ajuda as pessoas, é como se fosse uma consequência também do aspecto da bondade, né? Porque se eu me trabalho enquanto ser humano, esse aspecto da generosidade, da ação pelo outro, ele é quase que uma consequência, né? Que eu vou vendo esse valor de um aperfeiçoamento interno e de uma integração com o outro. É a oportunidade que a gente tem de se sentir parte do todo, parte da natureza. E agir nesse sentido, realmente sentir que existe uma conexão entre todas as coisas. E uma vez que eu sinto isso, é natural que eu haja de acordo com isso. Em prol da união, em prol da fraternidade, em prol não só dos meus interesses. Porque se eu pensar na humanidade
como uma família, o que é bom para o outro também é bom para mim. Já vimos pelo Google Imagens e pelas respostas de alguns entrevistados o que poderia ser a definição de bem. Mas podemos buscar mais pistas, e uma delas é através da etimologia. Bem vem do latim bonus ou do onus, significando eficiente, ou seja, bem tem a ver com fazer com eficiência. Bondade vem do latim bueno, ou na sua forma arcaica dueno, que tem a ver com eficiência. Se a gente volta um pouco mais atrás e vai ao proto-indo-europeu, nós vamos ver que existe uma raiz de deu, acepção 2, no dicionário Pokorny, que é um dos mais admirados nessa área, que vai dizer que bondade tem a ver com fazer, poder, ou seja, é muito diferente daquela característica passiva que normalmente associamos ao bonzinho, não é? Que passivamente aceita todas as coisas da vida sem nenhuma reação. Bondade tem a ver com poder, com fazer, com ser eficiente na arte de viver como ser humano. Existe um escritor do século passado que ele dizia que é a recuperação da unidade na multiplicidade. É esse ato de remontar, encontrar a forma em que tudo encaixa, tudo entra em harmonia. Parece que o uno é o início e o fim da nossa história. Todas as coisas no início são uma só, e no final voltam para esse mesmo uno. E talvez no meio do caminho tenham sido também o tempo todo. Se nós imaginarmos que a nossa essência não é apenas nossa, mas é uma essência só que passa por dentro de todos os seres do universo, como se fosse um fio que passa por dentro das pérolas de um colar, um único, nós perceberemos que a unidade não foi e será. Ela sempre é, sempre está aqui. O uno que a professora se refere não é esse não, está mais para esse aqui. O universo, que vem do latim unus, mais a expressão vertere, que significa voltar ao uno. É como se o uno estivesse explodindo para gerar uma experiência e depois a recolhe e a observa em si. Tá, mas o que isso tem a ver com nossa vida prática? A natureza tem uma expectativa em relação a todos os seres, de levá-los à sua máxima completude, ou seja, a evolução de uma pedra até torná-la com a estrutura molecular de um diamante, por exemplo, a evolução de uma planta até levá-la a um nível de evolução de uma dicotiledônia, de um animal até chegar a um nível de sobrevivência e perpetuação da espécie muito eficaz. E o homem levá-lo o máximo possível a uma condição de valores, virtudes e sabedoria. Portanto, necessariamente o bem nos leva nessa direção, como se estivesse nos ajudando a subir até o ápice de uma pirâmide. E nesse ponto, nesse ápice da pirâmide, todos nós nos unimos. Ou seja, a bondade trabalha para a unidade. Ela vai polindo as arestas para que todos nós encaixemos como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, se o propósito do ser humano é voltar ao uno, como isso pode ser feito? É aí que entra o bem. Segundo Platão, o bem é tudo aquilo que nos une. Muitas tradições antigas dizem que toda a evolução do universo se dá numa caminhada em direção ao uno, que foi de onde partimos e para onde voltaremos. E o bem é aquilo que nos ajuda a caminhar nessa direção. Sempre nos leva a uma maior coesão, a assumir o nosso compromisso como cidadãos da vida, como cidadãos da humanidade e, em um terceiro lugar, num terceiro momento, como indivíduos isolados. Porque é como se todos nós fôssemos continhas de um colar. Podemos ser diferentes em tudo, mas por dentro existe um cordão que nos une, que representa a nossa essência. É o bem que passa por dentro de todo mundo. Ou seja, nós já somos um só. A busca da unidade é a busca de reconhecer aquilo que sempre foi. Você não cria a fraternidade, você a reconhece. Ela já existe e o propósito do bem é esse: puxar para essa reflexão, te mostrar uma essência que é sua, mas também é de todos. Peraí. Em resumo, a essência do ser humano é ser bonzinho? Calma, não é bem assim. A verdadeira bondade não pode ser pouca, pois vira egoísmo, e nem excesso, pois vira debilidade. A bondade não pode ser permissiva. Aceitar tudo, precisa ter força para vencer o medo, para enfrentar desafios, para crescer e ajudar quem precisa de respostas. Uma outra condição para a bondade ser verdadeira foi descrita por Kant: a condição hipotética e categórica. Em que momento fui realmente bom? Sei que a vida me trouxe grandes possibilidades, mas
em que momento consegui fluir junto com ela. Bondade é plenitude. É deitar na cama à noite e poder dizer que cumpriu sua missão no dia, de maneira serena, harmoniosa e justa.